Bem-vindo ao Mais CQ Investimento, Cláudio Queiroz. Vou falar aqui para você de 9 fundos imobiliários atrelados no CDI e na inflação, onde você poderá surfar com o aumento da Selic agora e a inflação também. Vou mostrar para vocês os indexadores desses fundos e qual é o peso de cada um. E o mais importante que você tem que ver aqui, qual é a taxa média da remuneração do CDI+, do IPCA+, ou do GPM+. Todos são fundos predominantemente de CRIs, mas também nós temos permutas financeiras. Então eu vou falar para vocês o que você tem que olhar. Mas antes, fala para mim, você já tem fundo imobiliário aí atrelado em CDI ou IPCA ou IGPM? Fala aí. Bom, antes de nós estarmos falando sobre os CRIs, você tem que ficar ligado sempre, tá? Todo mundo está falando, IPCA está subindo, Selic está subindo para conter a inflação. Então, ó, se liga aqui, ó. Vamos olhar o IPCA acumulado deste ano, ele está dando 4,76. E nos últimos 12 meses, o IPCA está dando 8,99. Com o aumento da Selic, o IPCA, que é a inflação, vai atachar. Então vamos dar uma olhadinha no relatório Focus, o último que foi divulgado, quais são as expectativas do mercado. Se nós olharmos a expectativa do mercado, olha aqui. A taxa da Selic, há 4 semanas atrás, o mercado estava prefixando em 6,75, há uma semana atrás ficou 7,25 já, e aí na data de hoje que eu estou gravando, a Selic para o final do ano já é 7,50. Então nós temos que ficar de olho nos dividendos dos fundos imobiliários, referente você não pode ter menos do que 7,50, senão você vai estar tomando um prejuízo logo na cabeça. Sendo que para 2022, na expectativa do mercado, nós estamos falando que ela também está predominantemente fixada, vamos dizer assim, em 7,50. 7,50, 7, alguma coisa desse gênero. Então estamos falando na casa dos 7. Hoje Selic 5,25 e ela vai estar aumentando possivelmente para 6,25 aí, isso se não aumentar um pouquinho mais. Então o que nós temos que olhar? O que é de importante você olhar então num FII ligado a isso? Primeiro, liquidez, extremamente importante para você entrar ou sair do negócio. Segundo, quantidade de investidores que estão nesse FIIs. Terceiro e o mais importante, qual é a taxa média de CDI+, ou IPCA+, que estão atrelados nesses FIIs. Sabemos que os fundos estão apanhando, então nós vamos olhar também esse mundo, aqueles que estão mais descontados, para que você possa dar uma olhadinha. Quais são os dividendos distribuídos desses fundos e os dividendos anualizados, que eu já fiz aqui a continha para você. Eu listei aqui 9 FIIs para vocês. 7 ligados a títulos e valores e 2 híbridos. Vou deixar a relação aqui para você, inclusive do nome do fundo, ticker, quem é o administrador e o principal, quem é o gestor. Isso é importante você estar vendo e qual é o mandato que esse gestor tem, que ele vai estar atrelado. Então nós estamos falando aí do MXRF, estamos falando no KNCR11, RBRR11, XPC, no HG, VG, RG, RB, no SAD e o RN. Então são todos esses que nós vamos estar falando aqui. Só que eu coloquei algumas regras para isso, que senão ia virar uma festa do caqui. Primeira coisa eu ordenei por liquidez. Lembre-se que nesse jogo, do jeito que está o mercado, eu quero entrar e sair se eu tiver uma dor de barriga, então você precisa ter liquidez. 2. O dividend yield dele, lembrando que o dividend yield são os dividendos pagos no período dividido pelo preço da ação. Então maior que 8 eu quero. Se nós estamos vendo uma Selic 7, 7,5 no final do ano, então eu quero maior do que 8. Um P dividido pelo VP, que é o preço atual dividido pelo valor patrimonial da ação, menor que 1, então. Lembre-se que 1 seria o preço justo, então eu quero ver os menores que 1. Os dividendos em percentuais no mês acima de 0,7 e os dividendos anualizados tem que ser acima de 8 também para nós estarmos vendo. Decorrente desses cortes que eu coloquei aqui, daqueles fundos que eu comentei com vocês,
Então, olhando aqui, a primeira coisa, ele está ordenado por liquidez. Quem são os mais líquidos da história? E aí eu coloquei nessa tabela a relação para você. Começando lá do MX, caindo lá para o KN, para o RB, XP, o HG, VG, o RB, e o SAD e o RN. Pumba! Essa aqui são os maiores líquidos. Depois lembra-se que eu quero ficar ligado. É renda que eu quero? Então eu tenho que buscar renda. Olhando lá os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, ó, o MX, por exemplo, 8,61 contra um KN de 4,22. Então já não ficou muito atrativo para nós. Mas se nós já pularmos para o próximo, para o RB, ele distribuiu 8,23, que anualizando esse, por exemplo, ele já passou para a casa dos 2 dígitos, acima dos 10. Então já começa a ficar atrativo para você dar uma olhadinha com ele. E daí todos os pontinhos verdes estão atrelados naqueles cortes que eu comentei com você. Então o P dividido pelo VP, por exemplo, ó, os 3 primeiros, eles estão abaixo de 1. Então eles estão com um certo descontado. Passando para os 5 últimos, eles também estão todos descontados. Mas nós temos que olhar os dividendos distribuídos de cada um. Então, ó, acima de 8, lembra? Então, se fosse por isso, daqui dessa lista aqui, desses 5 que nós estamos vendo, 3 já tinham ido para o saco e na primeira lista, 1 já tinha ido para o saco. Então, por que eu falo? Todo mundo tem uma comparação pela Selic. E para você olhar, para ver se é mais justo, sempre tem que ser o IPCA+, que é o que faz a reposição inflacionária disso. Então, você tem que comparar não com a Selic, mas sim com o IPCA+. Mas mesmo assim, eu vou fazer uma configuração aqui, fazendo um pequeno comparativo com a Selic. Mas, se eu olhar aqui, por exemplo, o IPCA+, de 35, lá em 21 de 1 de 2016, foi o maior estresse que ele teve, que ele pagou 7,80. Se você olhar a Selic no mesmo período, lá de 2006, estava em 14,25. Se olharmos agora, dia 20 de 8 de 2021, nós estamos falando que o IPCA mais está em 4,80, contra uma Selic atual de 5,25, indo para possivelmente a 6,25. Então, o que eu quero de retorno já nesse momento é acima de 8, lembra nos parâmetros que eu coloquei lá. Então, se você olhar lá atrás, 2016, o IPCA mais 7,80 contra 14,25, então nós estamos bem agora. Está 4,80 o IPCA contra 8 que nós estamos buscando. Então, nós estamos dobrando quase isso. Então, isso já é um bom sinal para você estar olhando. Então, sem mais delongas, vamos olhar a alocação por indexador. Vamos começar pelo CDI. Já que o CDI está subindo, quero surfar também nessa subida. Então, fiz um gráfico aqui juntando todos, desde o MXR até o SAD. Se nós olharmos logo de cara, como é que ficou? O SAD ficou em primeiro lugar, seguido pelo KN em segundo, terceiro VG e assim por diante. Sendo que o SAD tem 94,9% está pendurado no CDI. Então, esse cara seria o melhor, então, porque se a taxa está subindo, esse cara aqui vai remunerar mais. Vou te mostrar um detalhe extremamente importante para você. Senão aconteceria a mesma coisa com o KN CR11. Ele tem 88,6, ele está chumbado também, está carregado de CDI na carteira. E não é bem assim. Vamos pular então para o IPCA, para ver como eles estão com o IPCA. Você pode ver que agora a fotografia é outra. Quem corre primeiro? O XPC, ele está em primeiro lugar, com um percentual da carteira de 67,6%, seguido pelo HG por 48% e depois pelo RB 42% e assim por diante. Então você vê que toda a figura agora acabou mudando. Se a intenção é surfar com a Selic, nesse momento ainda a inflação ela está alta e ela vai estar aumentando ainda porque a Selic ainda está aumentando. Então vou aproveitar esses dois ganchos. Então, aquele que estiver pendurado no IPCA em uma Selic alta, com taxas atrativas, talvez seria um melhor ativo para você estar olhando na sua carteira. Isso, lógico, não é uma recomendação. Lembre-se que isso aqui é um raio-x que nós estamos mostrando. Então, qual é a peça principal para você estar vendo aqui? Taxa média do indexador. Esta é a chave.
Porque se nós olharmos a taxa média, por exemplo, do SAD, que ele é o que tem mais carregamento do CDI, ele está com uma taxa média no CDI+, só de 1,19. É peanuts. Então isso teria tomando na cabeça. E o IPCA mais de 5,13. É peanuts também. Se olhar a taxa média agora do RY11, a taxa média do CDI mais dele está em 5% e do PCA está em 8,3%. Então esse é um fundo para você ficar de olho nele. Mesmo que se eu olhar o MXRF, ele já tem um mix um pouquinho diferente. O que é? Ele tem sim um CDI mais de 2,64, razoável, está na faixa. Ele tem um IPCA mais extremamente bom, que é de 8,24. E ele tem o IGPM de 10,08. Esse seria um diferencial, como também, por exemplo, o HGCR11, que ele tem um CDI mais de 2,90, um IPCA mais de 7,3 e um IGPM de 8,4. Isso é o que você tem que estudar olhando a liquidez desse cara e, sem sombra de dúvida, os ativos, que aqui eu não estou falando para você que eu fui lá e analisei a qualidade dos ativos que eles estão na carteira e os seus vencimentos. Então você tem que bater no olho disso. Alguns desses ativos que estão aqui, eu até já falei no meu canal, já abri um pouquinho eles para que vocês consigam até olhar um pouco melhor, né? E lógico, se você está em busca de fundo imobiliário, você não quer ganhar muito com a valorização da cota, Você quer o quê? Rendimento, você está querendo complemento. Então quero com a valorização da cota, sem sombra de dúvida. Mas qual é o meu foco nesse caso? Rendimento. Por isso que eu coloquei lá os dividendos acima de 8. Menos que 8, ele já não começa a ser mais atrativo. E isso tem que pesar na sua decisão. Então, pesando na sua decisão, isso. E eu vou deixar aqui por último para vocês a alocação por indexador, que fica muito fácil para você visualizar, onde ele mostra lá de cada um o CDI, o IPCA, o IGPM e tem pendurado o KNCR 11, por exemplo, ele tem pendurado 10,2 de Selic, que ele está fazendo ainda a alocação de alguns ativos, que ele deve estar fazendo por esse período aí. Mas ele tem um dinheiro em caixa com isso. E você consegue visualizar todos. Tanto o quanto cada desse indexador tem na carteira e o quanto ele representa de taxa média, como por exemplo, aqui, olhando a tabela, vamos falar do MX. O MX tem CDI 43% e eu tenho um CDI mais de 2,64%. E assim por diante de todos. Então aqui eu vou te ajudar você a tomar a decisão para ver se complementa, se tira, se vai diminuindo ou não. Lembrando que tem uma perspectiva de Selic no final do ano de 7,5%, alguns já estão falando até de 8%. E, sem sombra de dúvida, vai ter uma pressão da inflação que ela vai ser controlada possivelmente no ano que vem. Então, com esses fundos aqui, você pode estar surfando na onda. E lembre-se, bastante aí, isso aqui, é um clique para que você consiga visualizar, inclusive, os parâmetros. Se ainda tem alguma dúvida aí, escreve aí, manda para nós. Dá um like aí no nosso vídeo. Mas isso aqui é investimento. Forte abraço. Vem!